Você tem alguma dúvida relacionada ao PIS ou ao PASEP? Se tem direito, quem tem realmente direito a receber este pagamento? Então, te convido a ficar ligado agora na nossa conversa, porque já está aqui comigo a advogada especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, doutora Nayara Moraes. Seja bem-vinda. Bom dia para a senhora. Bom dia, é uma satisfação estar aqui com você. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo a todos! Bom, vamos começar explicando justamente quem tem direito, porque tem muita gente que ingressou no mercado de trabalho há pouco tempo, tem gente que foi demitida recentemente, e aí tem aquela dúvida, eu tenho direito, quando é que eu vou ter direito ao PIS ou ao PASEP? E qual a diferença de um para o outro, doutora? Bom, vamos primeiro começar explicando um pouquinho o que é o PIS e o PASEP. Bom, na década de 70, né, aquele momento em que o Estado brasileiro estava afirmando a criação dos direitos dos trabalhadores, das categorias, foi pensada a existência de dois programas, o programa do PIS e o programa do PASEP, que são formas de recomposição da condição econômica dos trabalhadores brasileiros. Então, PIS e PASEP são direitos dos trabalhadores. Naquele momento, na década de 70, havia o pagamento, né, por parte dos tomadores de serviço, dos empregadores, desses valores em contas individuais dos trabalhadores. E são esses valores que agora a gente está fazendo aí toda uma movimentação, uma mobilização no sentido de conscientizar os trabalhadores em geral de que precisam buscar mais informações para compreender o que é esse direito e como é que faz para que possa acessar esses recursos. No ano passado, em 2019, no mês de julho, foi publicada uma medida provisória que trata exatamente sobre o PIS e sobre o PASEP. Bom, o PIS, ele é um programa que é gerenciado pela Caixa Econômica Federal e envolve os trabalhadores da iniciativa privada. O PASEP, ele envolve servidores públicos, aqueles que atuam vinculados ao Estado, a empresas públicas, gerenciado pelo Banco do Brasil. Então, imagine só, no ano passado, com essa medida provisória, foi modificado um pouco as regras para saque desses valores. Anteriormente, havia uma situação em que apenas com a idade, com a aposentadoria, com a morte, com doenças graves, é que esses trabalhadores poderiam zerar essas contas e sacar os valores que haviam sido depositados desde a década de 70 até atualmente. E com a medida? Com a medida provisória, houve a flexibilização disso, né? Na medida em que os trabalhadores, né, tiverem vínculos de 1971 a 1988, ou trabalhando na iniciativa privada, ou trabalhando no serviço público em geral, eles podem se dirigir à Caixa Econômica ou ao Banco do Brasil para verificar a existência de cotas do PIS e do PASEP, que são esses valores que eram depositados à época em contas individuais e podem ser sacados. Nesse caso, só quem trabalhou nesse período, de 71 a 88. Exatamente, porque o que a gente está conversando aqui é sobre essas cotas que envolvem a medida provisória, mas isso não desconsidera o direito que já existe dos trabalhadores, servidores públicos e também da iniciativa privada ao PIS e ao PASEP, daquele conhecido abono. Lembra? Anualmente os trabalhadores que têm uma renda confirmada pelo Estado, no sentido de ter a necessidade de um potencial maior de recursos financeiros, recebem anualmente o abono do PIS e do PASEP. Nesse caso, o abono continua normalmente para os trabalhadores, mas a grande novidade de saque é essa possibilidade de que, agosto para cá, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil estão liberando algo em torno de 22 bilhões de reais. Vai ser uma grande injeção na economia. E só para você ter uma ideia, no caso da Caixa Econômica, de agosto para cá, não foi liberado nem 10% desses valores. Porque as pessoas não sabem? As pessoas não têm consciência de que tem essas cotas, muitas vezes, né? Porque você envolve aí um período de vínculo de 1971 até 88, as pessoas esquecem, às vezes já houve até falecimentos, né? Pois é, esse ponto eu achei interessante, ouvir a senhora comentando que o herdeiro, ele pode resgatar esse valor.
Exatamente. A medida provisória, ela trouxe ainda uma flexibilização no sentido dos herdeiros, porque você imagina que em caso de falecimento há uma grande burocracia, daqui que você consiga comprovar todos os documentos da sua condição de herdeiro, isso era mais complicado antes da medida provisória. Mas exatamente com esse objetivo de viabilizar esses valores, inclusive aos herdeiros, houve uma facilitação desse processo com uma apresentação de uma declaração junto à Caixa Econômica Federal. Não precisa mais ser via justiça. Não precisa ser via justiça. Então, a medida provisória traz essa possibilidade de flexibilização. Então, é preciso que as pessoas, elas se mobilizem no sentido de ter curiosidade. Vai lembrando aí do pai, do tio, né, de alguém da família que tem alguns anos de contribuição, que possa ter trabalhado entre 1971 e 1988, para ter exatamente essa curiosidade de verificar a existência dessas cotas. Agora, essas pessoas, em algum momento, dentro desse período, elas fizeram algum saque, ainda existe esse direito ou não? Elas podem ter sacado, né? Porque na medida do que existia antes, se essas pessoas se aposentaram, se teve alguma situação de doença grave, se teve casos de falecimento, pode ser que tenha havido saque dos valores dessas contas. Mas é interessante que se verifique, porque até 1988, esses valores eram depositados em contas individuais. Então, pode ser que existam várias contas. Já pensou se a pessoa trabalhou em vários vínculos de trabalho, né, para vários empregadores? Então, é interessante investigar para saber se essas cotas de PIS e PASEP não estão lá guardadas e, de repente, elas possam ser liberadas a partir desse momento. Os valores, falando de PIS e PASEP, são diferentes? Os valores, eles levam em consideração os vínculos de trabalho que aquelas pessoas tinham naquele momento. Então, pode variar, sim, o valor que está depositado na conta de cada trabalhador. Inclusive, em relação a valores, né, é importante dizer que no caso do PIS, até R$3.000, se for consultado, que você tem direito a essa cota e que o valor é até R$3.000, as pessoas que têm o cartão cidadão, elas podem se dirigir aos caixas de autoatendimento, aos correspondentes Caixa Aqui, às lotéricas, não necessariamente precisa ir até a agência se você tiver o cartão cidadão e se você tiver sua senha. Claro, dentro desse limite de R$3.000. A partir de R$3.000, e se você também tem menos do que isso, mas não tem a senha, não tem um cartão cidadão, você vai ter que se dirigir à agência da Caixa Econômica para poder sacar esses valores dentro da agência. Mas assim, não é um processo tão complexo, nem tão burocrático, já veio facilitado. O que a gente acha é que esses 9 milhões de trabalhadores, né, que é o que se estima de pessoas que têm valores depositados na Caixa Econômica e ainda não sacaram de agosto para cá. Vivos ou não. Vivos ou não, precisam estar mobilizados, no caso, eles e a família, né, no caso de herdeiros, para que possam confirmar a existência dessas cotas. Se houver a cota e se de repente o trabalhador não está aposentado, ainda está na ativa, recebe abono, isso não muda. O abono do PIS e PASEP continua normalmente de maneira independente a ele. O que ele vai sacar são esses valores dessas contas individuais que eram feitos depósitos entre 1971 a 1988. Eu acho interessante a senhora estar explicando sobre isso, inclusive por isso que eu chamei a atenção do telespectador, porque já aconteceu comigo. Claro que não nesse período, eu não me enquadro nesse período de trabalho de 71 a 88, mas mais recente, lógico, eu não sabia que tinha direito, né? Tinha acabado de começar a trabalhar, não sabia que tinha direito. Com mais de um ano que eu fiquei sabendo, fui atrás no banco, já não tinha mais. E olha, essa altura do campeonato não dá para a gente perder nenhum real, quanto mais o valor do PIS. Nós estamos em começo de ano, né? Então sempre tem as despesas extras, toda essa mobilização no sentido das famílias se organizarem financeiramente e qualquer dinheiro, com certeza aí bem-vindo, né? É importante dentro desse processo. No caso do PIS e do PASEP, em relação ao abono, existe o calendário. Então, os trabalhadores têm que ficar atentos exatamente com essas fixações de calendário e as datas para que não corram o risco de repente, um certo tempo depois se dirigirem ao banco e não acharem mais esse valor liberado. E aí, quando isso acontece, esse dinheiro o quê? Volta para os cofres públicos? Para onde ele vai? O recurso do PIS e do PASEP, hoje, ele compõe o FAT, né? O Fundo de Amparo ao Trabalhador,
que é exatamente mobilizado no sentido do pagamento do seguro-desemprego, né, do abono e de outras garantias trabalhistas. Então, esse valor, quando ele não é sacado, ele retorna para o fundo. Agora, claro, é possível sim se mobilizar judicialmente, né, dentro dessa perspectiva de um direito do trabalhador para tentar reaver esses valores. Mas isso precisa ser conversado com cada advogado de confiança, para que se tome a decisão se é interessante mesmo. Porque existem os custos, né? Disso, e às vezes o valor, ele efetivamente, relação de custo-benefício, é uma ação que poderia não compensar pelo tempo, pela demora, né? Um procedimento bem mais complexo. Então, só para finalizar, quem tem dúvida, quem precisa fazer a consulta, se não sabe como fazer, vai à sua agência, vai à agência da Caixa ou do Banco do Brasil, pergunta e se informa. Os bancos, eles têm informado, no caso do PASEP, o Banco do Brasil, e no caso do PIS, a Caixa Econômica, que essas informações estão disponíveis no site. Nós temos recebido algumas pessoas para tirar dúvidas, para consultar essas cotas, e às vezes a gente conta com aquelas dificuldades da internet, né? Sim. Mas o processo, especificamente no site, ele é bem simples. É só você ter o seu CPF, o nome da mãe, né? O nome do pai, daquele que você vai consultar. E aí pode acontecer de, quando você ingressar pela primeira vez para fazer o cadastro da senha, que se pergunte à pessoa para confirmar datas de certos vínculos de trabalho. Então, se a pessoa tiver a carteira de trabalho em mãos, seria mais fácil. Porque às vezes lembrar de qual empresa que ela estava trabalhando na década de 70 para conseguir fazer o acesso vai ser mais difícil. Então, se não conseguir pela internet, através dos sites oficiais dos bancos, o interessante é se dirigir mesmo até a agência. É possível fazer essa consulta pelos aplicativos, através do celular? É possível também. A Caixa Econômica tem disponibilizado o acesso também via aplicativo. Se já tem a senha, né? Se já tem outras contas, fica mais fácil fazer essa verificação. Mas aí, em qualquer situação de divergência, você pega a carteira de trabalho, que tem a confirmação do período do seu trabalho lá na década de 70, 80, e aí se dirige até a agência para que não tenha dificuldade em relação ao encontro dessas cotas. Olha aí, santa medida provisória de julho do ano passado. Quem sabe você não tem direito, e esse dinheiro aí vai ser muito bem-vindo nesse começo de ano para começar 2020 assim, já dando aquela respirada depois de talvez ter gastado tanto aí no Natal e no Réveillon. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela vinda, um ótimo dia e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada.